Irmãos, o tema de hoje é pacto ou contrato. Então, irmãos, eu tenho falado 2 domingos atrás sobre o Evangelho. Primeira coisa que eu falei, o Evangelho é uma boa notícia, não é? Boa notícia, ela se dá. Então, assim, qual é a boa notícia do Evangelho? Que Cristo morreu por você, morreu por mim, quando você não poderia fazer nada, num estado de inimizade com Ele, e por meio da fé em Cristo Jesus, você é perdoado dos seus pecados. Você não pode fazer nada, é pela fé. Então, quando você é batizado, você declara essa fé: Jesus é meu Senhor. É uma boa notícia. Aí eu falei assim, geralmente uma boa notícia, né? Quando alguém vai dar, fala assim: eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim, não é? O Evangelho, ele também tem essa conotação, ele tem 2 notícias, uma ruim e uma boa. Qual é a ruim? Os seus pecados crucificaram a Jesus. Se você não entende essa notícia ruim, a outra não vai ser notícia boa. A primeira notícia é, olha, e foi a que foi dada em Atos 2, né? Aquele que vocês crucificaram, Deus o fez do Senhor e Messias. Ele era o Messias. E qual era a boa notícia? Tudo isso fazia parte do plano de Deus para a salvação do homem. Não existe salvação que não seja por meio de Jesus. Boa notícia. A segunda, domingo passado eu falei sobre como é fácil esquecer o Evangelho. Você lembra o exemplo de quem eu usei? Quem era o rapaz que esqueceu do Evangelho? Jonas. Jonas é enviado por Deus a pregar em Nínive. E o que Jonas fala? Eu não quero ir porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor perdoa pecados, e eu não quero ver pessoas sendo perdoadas, porque ele estava mal com aquele povo de Nínive, que era um povo mau, não é? E o que eu falei? Se Jonas, que era um profeta, um homem temente a Deus, escolhido por Deus, estava esquecendo do Evangelho, quanto mais eu e você. E como que a gente esquece o Evangelho? Quando nós esquecemos porque fomos perdoados, aí nós não perdoamos. Quando Cristo, Ele rompe a inimizade, mesmo quando você não merece, e a gente não quer romper uma inimizade porque acha que o outro tem que fazer, tomar iniciativa. E várias situações, quando você não entende o Evangelho, você esquece. Você pode entender na sua mente, mas o seu coração vai se tornar como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, aquele que está lá obedecendo, fazendo tudo, e aí no final ele está tão longe do pai quanto o outro filho. Então assim, nós temos que praticar, orar, ler as Sagradas Escrituras, para refrescar a mensagem do Evangelho. Bom, e hoje eu queria falar um pouco, para terminar essa série esse ano, ainda que vamos continuar falando do Evangelho, ainda que vamos continuar falando sobre Cristo, já que dezembro, né, a tradição fala para comemorarmos o aniversário do nascimento de Jesus. Então, ótima oportunidade para lembrar do Evangelho, para pregar o Evangelho, para permitir que Deus comece a trabalhar, né? A gente é um instrumento na mão dele, para que outras pessoas conheçam. Então eu pensei, o tema de hoje, como eu falei, ele é uma pergunta: pacto ou contrato? Você pode também substituir a palavra aliança ou um contrato, e eu vou explicar. Geralmente, irmãos, quando você pensa em um contrato, como que é? Vamos ter algumas primícias aqui para você entender o que eu quero falar. Você vai fazer um contrato com alguém. Ele é baseado em quê? Em confiança ou desconfiança? Desconfiança. Ó, eu vou fazer um trato com você, mas se você pisar na bola, essas são... Por exemplo, você vai trocar de telefone, plano de internet no seu telefone. Existe um contrato, não é? Então lá no contrato, o que você vai falar? Olha, eu quero, a empresa vai falar, eu vou te fornecer tantos gigas de internet, tantos minutos grátis, piriri, parará. Então essa é a minha parte. Qual é a sua parte? Paga. Então as duas partes estão assim, ó, eu vou oferecer um bom serviço e eu vou pagar. Aí o que acontece? Se não oferecer um bom serviço, o que você faz? Você corta. Então o contrato ele tem uma limitação. Eu estou falando em termos bem gerais.
Quando você não paga, o que a outra parte faz? Ela corta. Também o contrato ele é vitalício? Não, porque você não sabe o que vai acontecer, então você vai fazer uma experiência de 1 ano. Atendeu? Ok, eu continuo. Não atendeu? Eu termino. Então, essa é uma relação de contrato. Agora, como é uma aliança, um pacto? Em que se baseia esse pacto, essa aliança? Qual é a coisa principal? É confiança ou desconfiança? Confiança. É a palavra que vale. Eu vou fazer um pacto com você, então esse pacto ele está baseado na confiança. Geralmente um pacto ele é feito para terminar? Não, ele não é feito para terminar. E geralmente ele visa o que o pacto? O melhor para mim? O melhor para nós. Às vezes até mais para o outro do que para mim. Então eu queria perguntar para vocês, pensando nessa maneira, como Deus se relaciona conosco? Qual é a maneira que Deus decidiu se relacionar conosco? Por um contrato ou por um pacto? Por um pacto, por uma aliança. Você vai ver de cabo a rabo das escrituras o que? Aliança, pacto. Começa lá no Éden. Deus faz um pacto com o homem, não faz? Come de tudo aqui. Só não come aquele fruto ali. Ele pôs ali uma grade, um anjo, uma cerca elétrica. Foi na base do pacto, confie em mim. O que quebrou esse pacto? O homem começa a desconfiar de Deus, não é? Vem a serpente e começa a lançar mentiras sobre Deus. O homem começa a desconfiar de Deus. E aí o que acontece? Ele quebra esse pacto. Deus não quebra, mas ele quebra. E aí a maldade entra no mundo. Quando entra no mundo, ela fica num nível que Deus tem que mandar o quê? Um dilúvio. Mas antes de mandar o dilúvio, porque você vê, o homem cai, a gente tem, as coisas pioram, Caim mata o irmão, coisa terrível acontece. A maldade ela vai crescendo a nível estratosférico, terrível. E Deus faz assim, olha, não dá mais, manda o dilúvio. Mas antes do dilúvio, o que faz Deus? Uma aliança com quem? Com Noé. Ele faz uma aliança com Noé. Após fazer essa aliança, vem o dilúvio, e aí começa, e sempre você vai ver a aliança. E aí ele chega em Abraão. E o que Deus faz com Abraão? Uma aliança. Ele fala, olha, eu te escolhi. Você, através de você, terei um povo numeroso. E ele vai falando. E aí, Abraão, ele vai, e essa aliança, ela passa pelos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, e vai indo até os dias de hoje. Olha que interessante. Abre comigo lá. Em Êxodo 3, 7 a 10. Bom, eu vou ler aqui que eu não estou nem mais enxergando essas letras. Então, Êxodo 3, de 7 a 10. Vou dar o tempo aí para você encontrar. O que eu quero falar para vocês sobre Êxodo? Geralmente, talvez não, talvez sim, você possa pensar assim: o povo de Israel só se tornou povo de Israel quando ele começa a obedecer a lei, ou quando ele aceita a lei. É isso? Quando o povo de Israel passa a ser povo de Israel, povo de Deus? Quando? Quando ele começa a ser povo de Deus? Em Abraão, irmãos. Lá Deus fala para Abraão, olha, você vai ser pai de povos que é o meu povo. E aí em Êxodo 3, 7 a 10, né, aí vem toda a história, o povo peca, vai para o Egito, fica como escravo lá e fala assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jabuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem.
Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, irmãos, olha que interessante, quando Deus vai buscar o povo, ele já é povo de Deus, independente, porque a gente acompanha a história, eles saindo do Egito, e só o povo de Israel pisa na bola uma vez atrás da outra, é ou não é? Deus faz o negócio, eles vão lá, duvidam, erguem ídolos, o negócio é terrível, mas Deus já havia falado, esse é meu povo. Por quê? Porque ele já havia feito uma aliança, um pacto. Irmãos, isso revela muito do amor de Deus por nós, e a maneira como nós vamos precisar nos relacionar uns com os outros, via pacto, não via contrato, e eu vou explicar um pouco mais. Aí Jeremias, vai lá em Jeremias 31, vou dar um tempinho para você abrir lá, Jeremias 31, nós vamos ler do versículo 31 a 34, Jeremias é o profeta das lamentações, tudo de ruim aconteceu na época de Jeremias, só que ele tinha o desafio de pregar a destruição, mas também de pregar a aliança, de falar, olha, isso tudo vai passar, isso tudo faz parte do plano de Deus, confia nele. E ele tem momentos que ele está se lamentando, e tem momentos que ele está dando esperança, por isso é um profeta muito interessante. E chega aqui em Jeremias 31, posso ler todo mundo lá? Ele vai falar de uma aliança, só que o que ele vai falar é de uma nova aliança, olha que interessante. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais de seus pecados. Olha que interessante, o profeta Jeremias está falando, olha, vocês quebraram a aliança, mas Deus tem uma nova aliança. Qual é a diferença da antiga aliança para a nova aliança? Ele fala, há uma diferença, qual é? O que Deus vai fazer a mais nessa nova aliança? Oi? Exatamente, Ele vai agora colocar a lei no coração. Não está mais na mão do homem, entende? Ele sabe que o povo não é capaz, então ele coloca no coração. Lembra, irmãos, quando eu falei do Evangelho em Atos 2, Pedro prega, as pessoas se sentem mal, se arrependem, e de repente parece que é um outro povo, eles estão lá unidos, Deus colocou algo. O que eu quero falar é que toda conversão, ela é transcendental, ela vem de Deus, ela não vem do homem. Você não tem forças para se salvar. Você pode ser o cara mais gente boa, mais legal, você pode vir em tudo quanto é culto, ajudar os pobres, fazer o que você quiser, você não tem força para se salvar, só Deus, e Ele coloca a lei em nossos corações, é algo assim extraordinário, não é pela prática da lei, mas ao mesmo tempo a lei ela está no seu coração. Então uma consequência do Evangelho é um coração transformado e obediente, decidido. Você vai errar, você vai pecar, você vai falhar, mas o seu coração, a lei está queimando, e você sempre vai ter como objetivo obedecer a lei, não mais para ter a salvação, porque a salvação já é dada em Cristo, mas porque aquilo te corrói, aquilo te transforma. Você lembra que eu falei que o Evangelho é uma jamanta? Ela passa por você e ela não pode ser, você não pode ser mais o mesmo, porque o Evangelho é transformador. Se você não tem uma vida transformada, você ainda não entendeu o Evangelho. Você pode vir na igreja, você pode achar que entender, Jesus me salvou, mas se não está transformado, as vontades, o seu íntimo, você não conheceu o Evangelho. Você vai pecar, você vai errar, mas do seu íntimo, o seu desejo sempre é obedecer a palavra.
E aí Jeremias fala sobre essa nova lei. E lá em Hebreus 9, versículo 15, abre sua Bíblia aí, Hebreus 9, versículo 15. Hebreus 9, versículo 15. O livro de Hebreus, se você gastar um tempinho para estudá-lo, ele vai falar da lei, ele vai falar da antiga aliança, da nova aliança, e ele vai falar o quê? Jesus é a nova aliança. Todo o ensino vai culminar nisso. E ele prova, usando o Antigo Testamento, ele prova, é um tratado teológico, digamos assim. E ele prova por A mais B que esse Messias, tudo que a gente está esperando, se concretiza em Jesus. Por isso não precisa mais daquele sacrifício de animais. Ele vai defender essa tese. E olha o que ele fala aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Está dando para acompanhar? Está tranquilo? Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, olha, lembra, eu comecei falando para você, teve uma primeira aliança, o povo não deu conta quebrou, e Deus já fala por meio de irmãos, a quebra da primeira aliança não foi surpresa nenhuma para Deus. Deus, ele não está no tempo como nós estamos, ele já sabia que o homem ia errar, ele já sabia que Adão, aí você pergunta, por que Deus então fez isso, fez aquilo, você pode até perguntar, por que Deus criou então o Satanás, né? Eu não sei, pergunta para ele, porque eu não tenho a mínima ideia. E é verdade, na soberania dele, ele armou um plano que é perfeito, porque Deus é perfeito. Então, isso são coisas que não há explicação, não existe como explicar. Mas aí eu confio no pacto que eu tenho com Deus, porque Ele é amor. Não é assim? E aí em Hebreus 9 ele fala, olha, aquela nova aliança que Jeremias falou, que ia mudar o coração, que Deus ia colocar a lei no seu coração, ela está vindo por meio de Jesus. Irmãos, eu quis só passar isso para você entender que Deus escolheu relacionar-se conosco através de pactos. Não é a sua roupa que define o amor de Deus por você. Não é o segmento da lei. Não é se você escuta isso ou aquilo. Quando você é transformado, você vai cuidar da sua roupa. Quando você é transformado, você vai cuidar do seu ouvido, porque a lei está no seu coração. Está entendendo? Então não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. Conversando em quem? Em Deus. E o autor de Hebreus fala, olha, sem Jesus mediar isso, porque é Ele que está dando a palavra agora. Fala, Deus, a coisa agora é entre eu e você. E vai beneficiar quem? Eu e você. Ele é um mediador, sem Ele é impossível. É impossível. E Hebreus vem e ele fala, olha, essa é a nova aliança. E é a boa notícia do Evangelho. Jesus, ele agora é o que intercede por nós. Você não precisa de mais ninguém, você não precisa de santo, não precisa de mais nada. Aí veio o momento da ceia. Mateus 26, 28, você pode anotar. Jesus começa a partir o pão com os discípulos e fala, olha, esse pão é o meu corpo. E esse sangue é o sangue da nova aliança. E o pessoal estava entendendo, realmente, os profetas falaram de uma nova aliança. É o próprio Jesus. Irmãos, quando você ceia, não é para lembrar dos seus pecados. Não é um momento agora, Deus está falando assim, eu quero mostrar o quanto você é ruim, eu quero que você lembre todos os seus pecados. Aí você faz uma avaliação e fala, ai, eu não mereço. Se você é sincero contigo mesmo, você não merece, é claro que você não merece, ninguém. Seria uma hipocrisia eu tomar da ceia e falar, essa semana eu não pequei. Mas o momento da ceia é um memorial, lembrar, eu sou pecador, Deus, me arrependo, que bom que eu tenho perdão dos pecados. Irmãos, eu parei de orar assim, Deus, perdoa os meus pecados. Eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor já perdoou os meus pecados. Deus já perdoou os meus pecados. Agora é lucro, eu vou lá, eu vou mudar minha vida, porque a gratidão é que me domina, não é mais o peso da lei. E aqui, quando Jesus fala, olha, eu quero que vocês lembrem dessa aliança. Então não tome a ceia assim,
estabanado, sem pensar. Olha, você está proclamando o Evangelho. Você está falando da nova aliança, do sangue que te transformou. Isso é uma pregação até para quem não é um cristão. E aí ele fala disso, você tem que discernir o corpo. Não é você olhar para o pão e falar, isso aqui é o corpo. O corpo somos nós. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Então quando você come aquele corpo, você lembra o pão, você lembra do corpo, e você já passa, e você deve passar a sua mente para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia fala sobre isso. E aí você deve fazer uma reflexão, puxa, como que eu estou tratando o corpo de Cristo? E a acusação de Paulo para os coríntios, qual que era? Olha, vocês estão comendo e outros estão passando fome. Um bebe demais, outro não bebe nada. O que ele está falando? Vocês não têm o discernimento do corpo de Cristo. Isso é importante a gente entender. Jesus fala, lembre-se. E aí chegamos em Gálatas, abra aí por favor, em Gálatas 3, 19 ao 25. Está dando para acompanhar o raciocínio? Gálatas 3, 19 a 25. Denise, dá água aqui. Dá. Um pouquinho. Então, igreja de Gálatas também era uma igreja complicada. Eles entenderam a graça, né? E aí o que aconteceu? Vieram os judeus e começaram a falar assim, olha, graça sem lei não é graça, você vai se perder. E os Gálatas, porque assim, irmãos, quem é aquele que tenta cumprir a lei, ele tem uma aparência boa, né? Você vê lá, jejua, essas coisas são importantes fazer, não estou falando que não deve, mas ele meio que se segura nisso. Aí quem olha pensa, nossa, que espiritual, faz conforme a lei, e ninguém faz, não é verdade isso. Então os Gálatas começaram a ficar confusos, e Paulo ele fala, não é assim. Aí olha os argumentos de Paulo, ele fala assim, Gálatas 3,19, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus porém é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Olha que interessante, Paulo está falando, a lei ela tinha um propósito, e era tutoriar, né? Cuidar, levar até Cristo. Irmãos, se alguém obedecer toda a lei, sem abandonar uma vírgula, ele é salvo por essa lei? Sim, ele é salvo. Se ele obedecer toda a lei, ele é salvo pela lei. A grande questão qual é? Ninguém consegue. A lei é boa. A Bíblia nunca vai falar que a lei é ruim. A lei é boa. Só que o homem não consegue, desde a queda, ele não consegue obedecer toda a lei. Quem foi o único que obedeceu toda a lei? Jesus. Por isso ele pode ser o nosso Salvador, porque ele é o único que foi capaz de obedecer a lei. Eu vou te falar, vamos reduzir aqui a lei como ela foi reduzida em 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o próximo como a ti mesmo. Se você obedecer esses 2 mandamentos sempre, sem nunca errar, você está salvo. Eu pergunto a você, você conhece alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo? Sempre. Nós fazemos um esforço para isso, né? Tentamos amar a Deus, tentamos amar o próximo, mas você não consegue. Por isso que nós sempre vamos precisar de Cristo, porque Ele conseguiu, Ele amou a Deus sobre todas as coisas.
Ele amou o próximo mais do que a ele mesmo. Então, irmãos, por isso que Jesus é o nosso mediador. E é o que Paulo está falando. A lei é boa, mas ela não vai te salvar. Ela não trouxe vida, ela trouxe condenação. Por quê? Porque ela revelou quem você é. Deus é tão bom e você é tão mal. Então o Evangelho, ele tem essas duas finalidades. Dá uma pancada, ele fere, mas ele cura. É a má notícia seguida da boa notícia. Porque Deus já fez um pacto. E Jesus é esse pacto. Então, pensando nisso, eu queria perguntar para vocês já me responderam. Deus se relaciona conosco por meio de um pacto. E como a sociedade se relaciona uns com os outros? Por meio de pacto ou por meio de contrato? Contrato. É interessante, eu vou te dar um exemplo do casamento. O contrato em si ele não é ruim, ele é até bom. Mas se não vier antecipado de um pacto, de uma aliança, ele não vai funcionar. Então o casamento é interessante porque você está apaixonado, você promete tudo. Você promete ser fiel? Claro. Promete arrancar um braço? Claro. Você só não muda de time, né? Geralmente as mulheres aceitam, a mulher não está nem aí, não perde tempo com isso, né? Cara, troca. Geralmente, você na hora da promessa, você promete tudo. Você promete ser fiel, você promete cuidar, você promete zelar, você promete ser o parceiro ideal, a parceira ideal, a auxiliadora, proteger. Só que aí, por causa do pecado, aquele que prometeu proteger está agredindo. Aquele que prometeu e aquela que prometeu ser fiel está sendo infiel. Aquela que prometeu ser auxiliadora correta, né, não está mais correspondendo. E aí, quando a coisa já não dá, você vai para o divórcio. Irmãos, é interessante, quando tem casos assim na igreja, ninguém vem no começo, só vem quando o leite está derramado. Tipo, ó, a besteira está feita, o leite está derramado, faz alguma coisa. Não tem o que fazer. Mas o que eu quero falar? O contrato não segura o casamento. Porque quando a pessoa vai divorciar, é que o pacto já foi quebrado. Não é porque senão seria fácil, assim, vamos ali aqui olhar o contrato de casamento, onde foi que você quebrou? Ok, vamos te dar uma multa aqui de tanto, a partir de agora começa direitinho. Ia ser fácil assim, né? Então, irmão, nós temos uma cultura em que as pessoas se relacionam via contrato. Emprego, olha que interessante emprego. Você está desempregado, passando a pindaíba danada, aí você recebe um chamado, você lançou correndo para tudo quanto é buraco, né? E aí você recebe, uma empresa te chama. Você fala, irmão, ore por mim, me chamou, eu quero muito e tal. Aí você vai na empresa e fala, ai, Deus é aqui, você até ajoelha lá, Deus, esse lugar é maravilhoso. Quem te entrevista, você fala, que gente boa, nossa, meu chefe, já está com fé, né? A pessoa que vai ser meu chefe é gente boa demais, e maravilha. E a pessoa fala, você está disposto a dar coisa? Claro, você faz um pacto ali, né? Aí você assina um contrato, tem toda a lei ali, né? Dá 3 meses. Passou o período de experiência, a pessoa foi lá, te contratou, ou registrou sua carteira. Essa empresa aqui, esse meu chefe é um explorador. Essa empresa não sei o que, está ganhando dinheiro e eu não estou. Você começa a chutar o pau da barraca. Ora, irmão, para que eu consiga outro trabalho. Aí, olha como o ser humano é sempre, porque os contratos não mudam o coração de ninguém. Por isso que Deus não veio com contrato. Olha, se você está tentando agradar a Deus, achando que você está seguindo o contrato, você já perdeu, você não entendeu quem é Deus. Então, irmãos, tem até uma teoria, tem um psicólogo famoso, é John Rawls, olha que nome bonito. Esse rapaz, esse senhor, ele é professor da Harvard, até treinei para falar, Harvard, que é simplesmente é uma das melhores universidades do mundo. Está caindo muito, mas ainda é. E ele é um filósofo em política. Ele fala assim, ele tem uma teoria que chama o véu da ignorância. Olha que interessante. Então assim, a gente reclama que as leis não são justas, né? Então, geralmente alguém perde. Aí ele fala, imagina que você é chamado para fazer as leis do mundo. Só que é o seguinte, você vai ter que renascer. Nesse novo renascimento, você não escolhe a sua cor, você não escolhe o seu sexo, você não escolhe a sua religião,
Você não escolhe nada. Então a ideia dele qual é? Você, tendo ignorância de quem você seria, você vai procurar fazer a lei mais justa possível, para que não afetasse ninguém. Então assim, se você tomasse alguma decisão baseada na cor da sua pele, então agora eu vou favorecer os que têm a cor igual a minha. Você poderia cair num país onde aquela cor que você favoreceu não vai ser mais favorecida. Então assim, não dá, porque se você fizer uma lei protegendo você, você pode vir com outra cor, está entendendo? Se você fizer uma lei baseada no seu país, você pode nascer em outro país. Se você fizer uma lei baseada na sua religião, você pode nascer em outra religião. Essa é a ideia. E a ideia é que você, com esses argumentos, você faria uma lei justa. Aí eu pergunto, funcionaria? Sim ou não? Não, eu acho que se você estudasse um pouco em direito, não funcionaria. Por quê? Porque homens quebram contratos. Homens, que eu falo homens e mulheres, nós quebramos contratos. Então não funciona. Então, irmãos, eu falei tudo isso para perguntar para você, aplicando para a igreja a sua vida. Você na igreja, você tem uma relação de contrato ou de pacto? Porque se você tiver de contrato, é assim, eu gosto da igreja, a cor me agradou. Eu gosto da pregação, mas eu não gosto do louvor. Eu gosto do louvor, mas eu não gosto da pregação. Na verdade, eu estou meio cismado com a estrutura da nova geração. Meu filho não está gostando, ou ele tadinho está suando muito lá, e você acaba tendo uma relação de contratual. Não me atende mais, eu vou para outra igreja, porque lá sim tem um ministério da hora, a música, o louvor sai até fumaça, lá tem milagre, lá tem isso, lá eu tenho uma experiência transcendental, até que outras coisas ruins aconteçam, e você pula para outra igreja. Que tipo de relacionamento você tem quando é assim? Contratual. Eu tenho culto, mas tem algo mais importante para eu fazer. Eu tenho que correr atrás disso, domingo eu tenho que aproveitar. Então acho que não vai dar para ir no culto. E qualquer motivo você não vem. Por quê? Porque você não tem uma relação de pacto com os irmãos. Eu vou lá porque eu tenho um pacto com Deus e com meus irmãos. Eu dou meu dinheiro porque eu tenho um pacto com Deus e com meus irmãos. Eu vou servir lá na nova geração, na ceia, onde for, porque eu tenho um pacto. Irmãos, o que deve nos manter é o pacto que nós temos com Deus e uns com os outros. Porque senão, para que eu vou vir? Essa reunião me interessa? Eu vou lá. Esse assunto é legal para mim? Estou lá. Aí você tem uma relação de contrato. Porque na igreja você vai ser ferido. Pessoas vão te enganar às vezes. Você vai ser desiludido, porque na igreja está cheia de pecadores. Mas se eu tenho um relacionamento de pacto, eu entendo que apesar dos erros dos meus irmãos e meus erros, eu tenho um pacto com Deus. E esse pacto com Deus, eu experimento ele onde? Na igreja. Apesar, igual aquela música, né? Apesar de você. Então, eu queria te ajudar a pensar, qualquer coisa que você faz para Deus é baseado no pacto ou no contrato? Se Deus não me deu isso, não me deu aquilo. Irmãos, já ouvi pessoas saindo da igreja porque não casaram aqui. Eu não encontrei a namorada, não encontrei o namorado, então eu estou indo embora. Mas você veio para isso? Teve um contrato? Eu vou na igreja maior porque ela tem mais. Olha, e eu vou falar para vocês, isso não é verdade. Antes eu ficava assim, puxa, eu acho que nós temos que compartilhar a fé com homens, e Deus vai decidir, né? Mas isso não significa que você vai casar, ainda que tenha 200 mil homens disponíveis, 200 mil mulheres disponíveis, porque eu observo em igrejas grandes, pessoas continuam solteiras. Então assim, é claro que nós vamos compartilhar a fé, mas para salvar a pessoa, não para arrumar marido para as irmãs, nem esposa para os irmãos. Porque eu estou fazendo um contrato com Deus.
E Deus que nos ama, que sabe o que o seu coração deseja, Ele vai dar. Ele, não você, Ele. E Ele vai te dar o melhor, porque Ele é seu Pai. Porque Ele tem um pacto com você. E talvez Ele olhe para você e fale, é melhor você ficar solteiro, porque ninguém te aguenta. Você vai ser muito mais feliz não tendo que prestar contas para ninguém. Então toma cuidado, viu? Por isso que nossa fé tem que estar sempre em Deus. Para terminar, irmãos, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. A gente ri pensando no outro, né? Mas eu falei foi para você mesmo. Hebreus 12, de 1 a 3. Posso ler? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Então, irmãos, a fonte de inspiração para que o nosso pacto, para que você cumpra a sua parte no pacto, é olhar para Jesus. É olhar como ele se comportava, como ele... você se sente ferido? Como que Jesus reagiu quando ele foi ferido? Você se sente injustiçado? Como que Jesus reagiu quando ele foi injustiçado? Você se sente traído? Como Jesus reagiu quando ele foi traído? E aí, olhando para Cristo, nós precisamos aprender o que eu preciso estar atento para não me enredar com aquilo. Talvez o materialismo é uma rede para você. Você começa a usar Deus como um meio para alcançar aquilo, em vez de esperar que as bênçãos venham de Deus. Talvez o seu filho, a sua filha seja você se enreda porque você não quer que ele sofra, não quer sacrificá-lo, porque amanhã ele tem escola, aí você não vai na igreja em casa, você começa a abrir mão, porque você não olha para Jesus. Como que Jesus era como criança? Bom, o que ele ensina? Sabe, irmãos, nós vamos olhar o que tem me impedido de ser integral para a igreja, de ter um coração dado aos meus irmãos, de perdoar inteiramente, de me satisfazer com Deus, de lembrar que Deus tem um pacto comigo. Porque se você não lembrar disso, você vai tentar ou pela lei, ou já que Deus não me dá, eu vou atrás, porque você não confia. Irmãos, que bom que Deus colocou a lei em nossos corações. Olha, não deixa de ler a palavra de Deus, não deixa de orar, sabe, não deixa de ver qual é o papel, você que é homem, qual é o seu papel na família. A Bíblia tem a direção. Nós temos falado, o homem tem que cultivar, o homem tem que guardar, o homem tem que proteger, nutrir o coração da família. Nós só conseguimos isso por meio de Cristo, porque Ele é o que nutre nossos corações. Então eu queria encorajá-los, e eu não quero jogar culpa, mas avalie o que está impedindo, melhora, muda, olha para Cristo, e você vai aprender a viver debaixo da graça dessa aliança, sem precisar impor lei para você, porque a lei não salva ninguém. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pelo Evangelho, obrigado porque Jesus é nossa inspiração. Pai, nos ajuda a olhar mais para Ele, para a nuvem de testemunhas que nós temos entre nós, nas Sagradas Escrituras. Pai, eu oro para que quando as coisas ruins nos aconteçam, possamos olhar para Jesus. Pai, possamos ter fé na aliança, sermos supridos por Teu amor, e não pelas coisas, não pelos ídolos que esse mundo nos oferece. Pai, eu oro pelos casamentos aqui, para que cada um mantenha a aliança que fez perante o Senhor. Nos dê os recursos, Pai, para perdoar, Pai, para se arrepender. Eu oro pelos homens dessa igreja, para que o Evangelho domine os corações, Pai, para que possamos nutrir a nossa família, guardá-la, cultivá-la, Pai, porque isso glorifica o Teu nome. Oro pelas esposas, pelos filhos,
Pai, nos ajuda a olhar sempre para o Senhor, Deus. Eu oro pelos relacionamentos dos solteiros, um com o outro, com o Senhor. Pai, que a esperança não esteja em coisas, mas no Senhor, Pai. Obrigado pela aliança, a nova aliança que alcançamos por meio de Cristo. Obrigado porque Ele é o nosso mediador. Guarda-nos, por favor, debaixo do Teu sangue, Pai, do Teu poder. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vocês podem pegar seus filhos lá, Pai.